Quando Lucas abriu a porta do apartamento dele e me viu com aquele uniforme emprestado da minha prima, com o nome bordado que Enian Libraó era o meu, eu senti o cheiro de cafeã copyright fresco misturado com madeira encerada e algo dentro de mim tremeu. Enian Libraó era medo. Era certeza de que estava prestes a mudar tudo na minha vida, para melhor ou para pior. Ele sorriu, um sorriso cansado de quem trabalha demais, e disse apenas entra, por favor. Desculpa a bagunça section A. Enian Libraó havia bagunça nenhuma. Havia livros empilhados com cuidado, uma manta jogada no sofá, sapatos alinhados perto da porta. Havia a vida de um homem que eu tinha decidido conhecer da forma mais absurda possível, fingindo ser a faxineira que ele tinha contratado. Tudo comiam ou trans meses antes, quando eu vi o perfil dele naquele aplicativo de trabalhos Dom Juan Copyright Sticos. Eu Enian Libraó estava procurando emprego. Estava procurando algo que nem sabia nomear. Minha vida estava funcionando no Autom Antico. Acordo, trabalho no Escritan sobre Escrito 3 Rio de Contabilidade, almoão sozinha, volto para casa, assisto San Copyright Ries que Enian Libraó me emocionam, durmo, recomião ó 32 anos e a sensa An Libraó de que eu tinha esquecido como sentir borboletas no Estian Mago. Minha última rela An Libraó tinha terminado 2 anos antes, quando descobri que o homem com quem eu dividia a cama Tamban Copyright me dividia mensagens apaixonadas com outras trans mulheres. Depois disso, construa um muro Tean Libraó alto que nem eu mesma conseguia enxergar por cima. Mas Lucas era diferente. Eu percebi isso na descrian Libraó que ele fez no anúncio. Enian Libraó era San sobrescrito 3, preciso de algum copyright M para limpar meu apartamento. Ele escreveu, busco ajuda para organizar meu espaão 2 vezes por semana. Tem um gato chamado Pixel que copyright te ame do mais carinhoso. Pago bem e oferiam o Cafian Copyright Conversa, se vocan quiser. Cafian Copyright Conversa. Quem oferece isso? Fique aí obcecada. Entrei no perfil dele nas redes sociais. Lucas Mendes, 36 anos, arquiteto, sorriso de canto de boca, fotos em Construan ES, abraãado com amigos, segurando Pixel. Nenhuma mulher nas fotos recentes. Olhos que pareciam tristes mesmo quando ele sorria. Minha melhor amiga, Jânia, achou que eu tinha enlouquecido quando contei o plano. Marina, vocan vai fingir ser faxineira San sobrescrito 3 para conhecer um cara? Isso é copyright loucura. E se ele descobrir? E se for perigoso? Mas eu Jan tinha decidido. Tinha pedido o uniforme emprestado para minha prima Carla, que trabalhava em uma empresa de limpeza. Tinha criado um perfil falso no aplicativo. Tinha ensaiado minha voz no espelho, tentando soar mais simples, mais direta. Queria que ele me conhecesse sem filtros, sem as emiãs caras que a gente usa quando estian tentando impressionar. Queria ver quem ele era quando Enian Libraó precisava impressionar ninguém copyright M. Na primeira vez que limpei o apartamento dele, minhas emiãs Libros suavam dentro das luvas de borracha. Lucas tinha saído para uma reunião Libraó, mas deixou um bilhete na mesa da cozinha. Marina, obrigado por vir. Deixei o pagamento no envelope. Se precisar de algo, meu número estian é aqui embaixo. Pixel estian é escondido debaixo da cama, mas Enian Libraó se assusta se ele aparecer. Bom trabalho! A letra era firme, inclinada para a direita, cheia de personalidade. O envelope tinha o valor combinado mais R$ 20 extras. Para um Cafian Copyright no caminho de volta, dizia outro bilhete menor. Limpei aquele apartamento com cuidado que nunca tive com meu PRAN sobrescrito 3 Prio. Passei pano nos más superíndice 3 vezes devagar, observando cada detalhe. Havia uma estante inteira dedicada a livros de arquitetura e Fiquian Libraó cienânfica. Uma foto emoldurada na mesa de cabeceira. Ele cria abraãado com uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso enorme. Uma planta suculenta no parapeito da janela, bem cuidada. Um violão Libraó encostado no canto da sala, com marcas de dedos nas cordas. Lucas tocava. Lucas lia. Lucas cuidava da Emian Libraé. Lucas tinha R$ 20 extras para dar para uma faxineira desconhecida. Pixel finalmente apareceu quando eu estava organizando os livros. Um gato laranja, gordo, com olhos verdes que me estudaram por longos segundos antes dele se esfregar na minha perna. Sentei no CH Libraó e ele subiu no meu colo, ronronando. Fiquei ali 15 minutos, acariciando aquele bicho, sentindo que tinha encontrado algo precioso, acesso a um mundo que eu queria desesperadamente fazer parte. Na segunda semana, Lucas estava em casa. Achei que seria legal a gente se conhecer direito, ele disse, estendendo a Emian Libraó.
A palma era quente, firme, com calos leves de quem desenha muito. Sou o Lucas. Ivocan copyright a Marina que deixa minha casa cheirando a lavanda e arruma meus livros por ordem alfaban copyright Tica. Eu ri, nervosa, e menti. Gosto de organiza an librao. Verdade era que eu tinha passado 1 hora na semana anterior organizando aqueles livros porque queria entender o que ele lia, o que ele pensava, o que ele sonhava. Tomamos café copyright juntos naquela manhã libra. Ele fez na cafeteira italiana, serviu em canecas de cera sentimumica desenhadas a M. Librao, uma amiga ceramista fez, explicou. Conversamos sobre trivialidades, o TR sentimuncito, o calor, pixel e suas manias. Mas eu observava tudo. A forma como ele ouvia, realmente ouvia, inclinando a cabiã levemente. O jeito como seus olhos se apertavam quando sorria de verdade. A cicatriz pequena acima da sobrancelha esquerda. Nas semanas seguintes, aqueles encontros se tornaram a parte mais importante das minhas semanas. Eu chegava a Teran às quintas às 9 da manhã libra. Lucas sempre estava terminando o café copyright, geralmente com o notebook aberto, algum projeto espalhado na mesa. Bom dia, Marina, ele dizia, e aquele bom dia soava como música. Ele comia ou a esperar eu chegar para fazer o café copyright fresco. Comiam ou a separar um pedaão do bolo que ele comprava na padaria da esquina. Comiam ou a me contar sobre seus projetos, mostrando desenhos, animado como criança. Eu aprendi que a M. Librae dele tinha falecido fazia 6 meses. Ca sentencer ra, pedo, cruel. Ela era professora, ele contou, mexendo no café copyright sem olhar para mim. Ensinava português, adorava corrigir minha grão tica etian copyright o fim. A voz dele quebrou no final. Aprendi que ele tinha tido um relacionamento longo que terminou porque ela queria morar fora do Pará. Helene Libraó conseguia deixar o Brasil. Em euro S vezes me pergunto se fiz a escolha certa, admitiu. Aprendi que ele era Volume Rio em um projeto que ensinava desenho para crianças carentes aos sambados. Por mil a parte da semana que mais me enche, disse, e os olhos dele brilharam. Eu também copyright M comecei a contar este ano sobrescrito 3 rias. Invented as, obviamente. Falei que tinha 2 IRM livros, quando sou filha única. Disse que morava longe, quando na verdade meu apartamento ficava a 10 minutos do dele. Criei uma vida inteira, paralela, e cada mentira pesava como pedra no Estian Mago. Mas eu tinha medo. Medo de que se ele soubesse a verdade, tudo desmoronaria. Que ele me veria como louca, invasora, manipuladora. E talvez ele estivesse certo. Na 8ª semana, algo mudou. Eu estava limpando a janela da sala quando ele se aproximou, ficou ali parado olhando a rua. Sabe, Marina, Vocan copyright a primeira pessoa com quem eu consigo conversar de verdade desde que minha M. Librae morreu. Meu Cora Libraó disparou. Ele continuou, meus amigos tentam ajudar, mas ficam desconfortian vez com silêncios. Vocan N. Libraó, Vocan deixa os silêncios existirem. Ele me olhou em Tean Libraó, direto nos olhos, e eu senti como se ele estivesse vendo a Travan Copyright S do uniforme, a Travan Copyright S da mentira, direto para quem eu realmente era. Obrigado por isso. Eu devia ter contado a verdade naquele momento. Devia ter dito Lucas, eu N. Libraó sou quem Vocan pensa. Eu fingi ser faxineira porque queria te conhecer sem jogos, sem expectativas, sem emiãs caras. Mas em vez disso, sorri e disse por mil meu trabalho. E a mentira cresceu mais um pouco, ocupando mais espaão entre Enian sobrescrito 3S. Foi na Dean Copyright cima semana que tudo comiam ou a desmoronar. Eu estava passando pano na estante quando derrubei um livro. Caiu aberto em uma peangina marcada, e havia uma foto dentro. Lucas, mais jovem, abraanado com uma mulher linda de cabelos escuros. No verso, uma letra feminina, para sempre, meu amor. Meu Estian Mago revirou. Ciames absurdos de algo que tinha acontecido antes de eu sequer entrar na vida dele. Essa era Beatriz, a voz dele veio de TRANS de mim. Levei um susto, quase derrubei o livro de novo. Lucas pegou a foto com delicadeza. A mulher que ia mudar o mundo. Literalmente, ela trabalha com sustentabilidade na Europa agora. Ele sorriu triste. Eu ia pedir ela em casamento. Tinha comprado o anel, planejado tudo. Mas quando chegou a hora, ela me disse que tinha uma proposta de emprego em Copenhague e que ia aceitar. Perguntou se eu iria com ela. Ele pausou. Eu disse que N. Libraó podia.
Minha Emian Librae estava começando o tratamento. Meu escritan sobrescrito 3 Rio estava decolando. Todas as desculpas do mundo. Ele me olhou. A verdade é um copyright que eu tive medo. Medo de largar tudo e descobrir que Enian Librae era suficiente para ela lá longe. Naquele momento, eu vi a dor dele Tean Librae claramente. Enian Librae era san sobrescrito 3 saudade da ex. Era arrependimento. Era sensaan Librae de ter deixado a vida passar por medo. E eu percebi, eu estava fazendo exatamente a mesma coisa. Construindo algo lindo baseado em medo, em mentira, em controle. Mas a vida real, o amor real, copyright bagunçado. Por mil risco. Por mil verdade nua e crua. Lucas, comecei, mas minha voz saiu fraca. Ele se virou para mim, esperando. Meu celular tocou, alto, quebrando o momento. Era Yalia. Desculpa, murmuriai, attendendo. Marina, Vocan precisa vir agora, ela disse, voz aflita. Por mil seu pai. Ele passou mal Estian Librae levando para o hospital. E de repente nada mais importava. Nemo uniforme falsch, nemo mentira, nem Lucas. San sobrescrito 3 meu pai. Se Vocan Estian gostando dessa Estian sobrescrito 3 ria e quer saber o que acontece quando Marina precisa revelar quem realmente é copyright, deixa seu like e se inscreve no canal. Essa Estian sobrescrito 3 ria Estian San sobrescrito 3 comian ando. Primeira parte entregue, aproximadamente 2.000 palavras. Confirme para eu continuar com o segundo bloco. Aqui Estian, o segundo bloco. Larguei o pano de CH Librae no sofá, nem pensei duas vezes. Preciso ir, copyright uma emergência. Falei para Lucas, J. tirando as luvas, procurando minha bolsa com Emian Libros trâmulas. Ele Enian Librae fez perguntas. Simplesmente pegou as chaves do carro. E eu te levou. Vocan Estian tremendo, Enian Librae pode dirigir assim. No caminho para o hospital, sentada no banco do passageiro do carro dele, um Civic prata cheirando a café copyright e perfume masculino amadeirado, eu tentava ligar para minha Emian Librae caixa postal. Tentava a Jânia de novo. Ocupado. Meu pai tinha 68 anos e há 3 meses tinha feito exames de rotina que deram todos normais. Ele caminhava todas as manhãs Librae, comia direito, ria alto demais nas reuniões de família. Ele Enian Librae podia estar mal Enian Librae agora. Enian Librae assim. Lucas dirigia rápido mas seguro, desviando do TR Sentimuncito com precisa Librae de quem conhece cada rua. Ele colocou a Emian Librae no meu ombro por um segundo, apertou de leve. Vai ficar tudo bem. A voz dele era firme, uma nora no meio do meu desespero. E eu, que tinha passado 10 semanas construindo uma mentira elaborada, senti uma vontade absurda de contar tudo ali mesmo, no meio da Avenida Paulista, com o TR Sentimuncito buzinando ao redor. Chegamos ao Hospital San Librae Luans em 15 minutos. Saando do carro antes mesmo dele estacionar direito. Marina, espera. Lucas gritou atrás de mim, mas eu J. estava correndo pela porta de vidro da emergência. O cheiro de desinfetante me atingiu como soco. Procurei Jânia com os olhos desesperados e a vi perto da Recepian Librae, abraanada com minha Emian Librae. Masterlinae. Corri Etian copyright ela. Minha Emian Librae se virou, o rosto vermelho de chorar, e me Abraão ou Tean Librae forte que doeu. Marina, Graan as a Deus. Seu pai teve um infarto. Ele estava no escritan sobrescrito 3 Rio, terminando os documentos, e de repente caiu. O Rodrigo, o San sobrescrito 3 e o dele, ligou a Ambu Sentimuncia imediatamente. Ela soluão. Ele Estian na UTI. Os Emian Copyright Dicos disseram que as PRAN sobrescrito 3 chimas horas Essian Librae CR anticas. O mundo girou. Meu pai sempre foi minha rocha. O homem que me ensinou a andar de bicicleta, que ficou acordado comigo a noite inteira antes das provas da faculdade, que chorou no meu formatura mais do que eu. Ele Enian Librae podia morrer. Eu Enian Librae estava pronta. Ningua copyright me nunca esta. Senti uma presenhã ao meu lado. Lucas. Ele tinha estacionado, tinha entrado, tinha ficado. Vim trazer sua bolsa, ele disse baixo, estendendo. Vocan esqueceu no carro. Minha Emian Librae olhou para ele, confusa. Emian Librae, esse copyright o Lucas. Ele me trouxe.
Enian Libraó consegui explicar mais nada. Jânia olhou para Lucas, depois para mim, com aquela expressão Libraó de a gente conversa depois. Lucas Enian Libraó foi embora. Ficou ali, sentado nas cadeiras horroráveis de PLANs tico da sala de espera, enquanto as horas se arrastavam. Trouxe Cafian copyright ruim da Emian Quina para todos Enian sobrescrito 3S. Segurou-me Emian Libraó quando o Emian copyright Dico veio dar a primeira atualiza An Libraó. Ele estian vel conseguimos desobstruir a Artian copyright ria. Mas ele vai precisar ficar internado. Em observa An Libraó teve sorte, muito sorte. Sorte. Meu pai quase morreu e isso era sorte. Foram 5 dias de hospital. 5 dias de revezamento entre eu, minha Emian Libraé e meu tio Marcos. 5 dias sem limpar o apartamento de Lucas, sem os Cafian copyright S da manhã Libra, sem as conversas que tinham se tornado oxigânio. Ele mandava mensagem todos os dias. Como estian seu pai? Precisa de alguma coisa? Pixel estian com saudade. E no 4º dia, estou com saudade também copyright M. Aquela mensagem me quebrou e me curou ao mesmo tempo. Sentada na cadeira de hospital, com meu pai dormindo conectado a 1000 aparelhos, eu olhei para aquelas palavras na tela do celular e chorei. Chorei pelo meu pai, pelo medo de perdê-lo, pela mentira que eu tinha construindo, por ter encontrado algum copyright M especial da forma mais torta possível. Jânia se sentou ao meu lado. Vocan precisa contar para ele, Marina. Ela disse isso sem julgamento, apenas constata An Libraó. Vocan gosta dele de verdade. E ele gosta de Vocan. Eu vi o jeito que ele olhou para Vocan no hospital. Mas tudo isso estian construindo em cima de mentira. E mais cedo ou mais tarde, vai desmoronar. Ela tinha razão Libraó. Eu sabia. Mas como contar? Oi, Lucas, lembra de mim, a faxineira? Enten Libraó. Na verdade eu sou contadora, moro perto de Vocan, e inventei tudo isso porque fiquei obcecada com seu anúncio de emprego. Ele ia me odiar. Ia me achar perturbada. E talvez ele estivesse certo em ambos os casos. Meu pai recebeu alta no 6º dia. O Emian copyright Dico foi claro. Ele precisa de acompanhamento, mudan na dieta, reduan Libraó de estresse, fisioterapia cardíaca. Nada de trabalho por pelo menos 3 meses. Meu pai, que tinha passado 40 anos construindo o escritan sobrescrito 3 rio de advocacia dele, que vivia para aqueles processos, apenas acenou. O susto tinha sido grande o suficiente. Na noite em que levamos meu pai para casa, instalamos ele no quarto, preparamos tudo o que ele precisava, eu finalmente consegui respirar. Sentei na varanda da casa dos meus pais, aquela casa em Pinheiros onde cresci, com a mangueira no quintal e o balão enferrujado que meu pai nunca teve coragem de tirar. Jânia se sentou do meu lado com 2 cervejas. Vou contar para ele, eu disse. Enian Libraó sei como, mas vou. Quando? Jânia tomou um gole. Amanhã Libra. Vou voltar lá e vou contar tudo. Naquela noite, eu mal dormi. Ensaiei 1000 versões da conversa na minha cabeça. Todas terminavam com ele me pedindo para nunca mais voltar. Mas eu precisava fazer isso. Por ele. Por mim. Pelo que poderia existir entre Enian sobrescrito 3, se eu tivesse a coragem de ser honesta. Cheguei no apartamento de Lucas às S9 da manhã Libra, como sempre. Meu cora Libraó batia Tean Libraó forte que eu sentia na garganta. Tokiaya Campanha. Ele abriu com aquele sorriso que tinha se tornado Tean Libraó familiar. Marina, que saudade. Entra, Fitzcafa símbolo de copyright. E em Tean Libraó ele me Abraão ou. Um Abraão rampido, mas firme, que cheirava sabonete e manhã Libra. Quando nos separamos, ele estava olhando para mim diferente. Vocan estian bem? Seu pai melhorou. Ele estian melhor, sim. Foi assustador, mas ele vai se recuperar. Entrei, deixei a bolsa no sofá. Enian Libraó trouxe o uniforme completo hoje. San sobrescrito 3 uma roupa simples. Porque hoje o Enian Libraó ia limpar nada. Hoje eu ia bagunçar tudo e torcer para que, no fim, pudan copyright semos organizar juntos. Lucas, preciso conversar com Vocan. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele pareceu preocupado. Claro. Senta. Quer Cafian copyright primeiro? N.O. Quero. Preciso te contar uma coisa. E Vocan provavelmente vai ficar bravo, vai me achar louca, e tudo bem.
Mas eu preciso falar. Respirei fundo. Meu nome é copyright Marina, isso é copyright verdade. Mas eu Enian Libraó sou faxineira. O rosto dele Enian Libraó mudou imediatamente, mas vi a confusão Libraó chegando devagar, franzindo a testa. Como assim? Eu trabalho como contadora. Moro a 10 minutos daqui. Eu vi seu anúncio há 3 meses. Como explicar sem soar completamente perturbada? Eu criei um perfil falso, peguei uniforme emprestado, fingi ser faxineira porque queria te conhecer. Sem apps de relacionamento, sem expectativas, sem jogos. Eu queria ver quem Vocan realmente era. O silêncio que se seguiu foi tão Libraó pesado que eu mal conseguia respirar. Lucas me olhava como se estivesse processando as palavras em seu cêntimo mera lenta. Ele se levantou, passou a Enian Libraó pelo cabelo, caminhou Etian copyright à janela. Vok, fingiu. Por TRS meses. A voz dele estava baixa, controlada demais. Sinal de raiva contida. Vocan entrou na minha casa, bebeu cafeã copyright comigo, ouviu minhas estiãs sobrescrito 3 rias, conheceu minha vida inteira, e tudo era mentira. Enian Libraó era mentira. Levantei Tamban copyright M, tudo que eu senti foi real. Cada conversa, cada silêncio, cada momento. A única mentira foi como comecei. O resto foi a coisa mais verdadeira que vivi em anos. Ele se virou para mim, e a expressão Libraó dele era de algum copyright M traando. Marina, Vocan Enian Libraó percebe o quão Libraó errado isso é copyright? Eu confiei em Vocan. Te contei sobre minha Enian Libraé, sobre Beatriz, sobre meus medos. E o tempo todo Vocan estava interpretando um papel. Como posso acreditar em qualquer coisa agora? Lágrimas escorreram sem permisso em Libraó, eu sei. Eu sei que foi errado. Eu sei que te magoei. Mas Lucas, eu me apaixonei por Vocan. E eu precisava contar a verdade antes que isso fosse mais longe, antes que a mentira ficasse maior do que Enian sobrescrito 3S. Ele riu, mas sem humor apaixonada. Vocan tem uma forma muito estranha de demonstrar amor. Marina. Amor Enian Libraó comian a com engano. Eu sei. Minha voz saiu mais alta. Mas às vezes a gente faz escolhas burras quando estian com medo. E eu estava morrendo de medo de ser rejeitada antes mesmo de Vocan me conhecer de verdade. Queria que Vocan me visse sem julgamentos, sem expectativas de encontro, sem a pressa em Libraó de ser perfeita. E achou que fingir ser outra pessoa era soluan Libraó. Ele balan ou acabian a Marina, eu te dei acesso total à minha vida. Vocan viu minha baguan literal e emocional. E o tempo todo Vocan estava me estudando como se eu fosse um experimento. Enian Libraó era assim. Mas no fundo, Enian Libraó era um pouco? Eu tinha observado cada detalhe, tinha construído uma imagem dele antes mesmo de conversarmos de verdade. Lucas, por favor. Errei. Eri fio. Mas o que sinto é copyright real. Ele pegou a chave do carro, a carteira. Eu preciso sair. Preciso processar isso. Passou por mim em Daeran Libraó porta. Parou. Emian Libraó na Maan Aneta. Vocan devia ir embora quando eu voltar. E por favor, deixa a chave que te dei em cima da mesa. A porta fechou. E com ela, tudo que eu tinha construindo, tudo que poderia ter sido, desmoronou em silêncio. Quer saber se Marina consegue reconquistar a confiança de Lucas e transformar esse erro em um recomião verdadeiro? Deixa-nos comenhar rios o que Vocan faria no lugar dela e Enian Libraó esquece de compartilhar essa estian sobrescrito 3 ria com quem precisa ouvir sobre segundas chances. Segunda parte entregue, aproximadamente 2.000 palavras. Confirme para eu continuar com o terceiro e último bloco. S. Aqui estian o terceiro e último bloco. Fiquei parada no meio daquele apartamento que tinha me tornado Tean Libraó familiar por 3 meses, olhando para a chave na minha Enian Libraó. Era uma chave simples, prateada, com um chaveiro de madeira em formato de casa que ele tinha comprado em uma feira de artesanato. Para Vocan Enian Libraó perder, ele tinha dito quando me deu, sorrindo. Naquele momento, eu tinha sentido como se estivesse recebendo muito mais do que acesso ao apartamento dele. Era confiar na parágrafo A. Era intimidade. Era um pedaão do mundo dele que ele escolheu compartilhar comigo. E eu tinha quebrado isso tudo.
Coloquei a chave na mesa da cozinha, ao lado da cafeteira italiana que ele usava todas as manhãs. Libra S. Pixel apareceu, esfregando-se nas minhas pernas, ronronando como sempre fazia. Agachei e acariciei ele pela última vez, sentindo pelo macio entre meus dedos. Desculpa, garoto. Estraguei tudo. Ele me olhou com aqueles olhos verdes, sem julgamento. Apenas presenhar a gatos tão esse dom de existir sem cobrar, explica a ES. Saí do apartamento e desci as escadas devagar, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. Quando cheguei na rua, o sol de outubro batia forte, iranico em um dia Tean Libra O cinza por dentro. Caminhei Etian Copyright o ponto de ônibus, mesmo morando perto. Precisava do tempo, do movimento, da cidade acontecendo ao redor para me lembrar de que a vida continuava, mesmo quando parecia que tinha acabado. Jânia me ligou tarde. Ea! Contou. A voz dela era ansiosa, espera não ousa. Conti. Ele me mandou embora. Minha avó saiu sem Emuan Libraó, anestesiada. Disse que eu tinha traando a confiança dele. E ele estian certo, Ju. Está completamente certo. Marina. Ela suspirou. Olha, o que Vocan fez foi errado, sim. Mas foi errado vindo de um lugar de medo, Enian Libraó de maldade. Vocan Enian Libraó quis machucar Ninguan Copyright e me quis se proteger. E no fim, teve coragem de contar a verdade quando podia ter continuado mentindo. Mas Enian Libraó importa, porque o resultado é um copyright o mesmo. Eu perdi ele antes mesmo de realmente tê-lo. Passei os dias seguintes em piloto Alton Antico. Trabalho, casa, visitas ao meu pai que se recuperava bem. Ele tinha ganhado cor de volta, estava fazendo as caminhadas leves que o Emian Copyright Dico recomendou, reclamando da comida sem sal que minha Emian Librae preparava. A vida dele estava voltando aos trilhos. A minha parecia ter descarrilado completamente. Etian Copyright que, 2 semanas depois, meu celular tocou com um número desconhecido. Atendi meio distraanda, esperando ser propaganda. Marina. Por 1000 Lucas. Meu Coran Libraó disparou Tean Libraó rampido que tive que sentar. Lucas. Oi. Vocan pode me encontrar? Hoje, se der. Na cafeteria GRAN Libraó Dourado, aquela na Rua Augusta. Euro S 5 horas. Posso. Claro que posso. Minha avó saiu ansiosa demais, desesperada demais. Então te vejo lá. Ele desligou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Cheguei 15 minutos adiantada. A cafeteria GRAN Libraó Dourado era um lugar pequeno, aconchegante, com cheiro de cafean copyright Requian copyright M passado e paredes cheias de fotos antigas de San Libraó Paulo. Escolhi uma mesa no canto, longe da janela. Minhas Emian Libraos suavam. Meu estian mago revirava. O que ele ia dizer? Que queria me ver uma última vez para deixar claro o quanto tinha me odiado. Que ia processar por invasão Libraó de privacidade. 1100 rios catastran sobrescrito 3 ficos passaram pela minha cabian A. Lucas chegou no Roran Rio exato. Ele estava diferente. Mais magro talvez, ou mais cansado. Usava uma camisa azul marinho que eu nunca tinha visto, jeans, o cabelo um pouco mais comprido. Sentou-se na minha frente sem sorrir, mas também copyright M sem raiva aparente. Obrigado por vir, ele comiam ou pediu um cafian copyright preto para atendente. Eu pedi outro, mesmo Enian Libraó querendo, San sobrescrito 3 para ter algo para fazer com as Emian Libros. Lucas, eu queria dizer de novo que a euro. Ele levantou a Emian Libraó, me interrompendo. Deixa eu falar primeiro, por favor. Passei 2 semanas pensando. Muito pensando. Fiquei bravo, confuso, traando. Conversei com meu terapeuta, com meus amigos. Todos acharam que você era maluca. Ele pausou, e pela primeira vez encontrou meus olhos. E em Tean Libraó eu conversei com minha tia Secânia. Vocan Enian Libraó a conhece, mas ela copyright a pessoa mais sambia que conhão contei tudo, esperando que ela concordasse que Vocan tinha feito algo horrorável. Prendi a respira Libraó. E o que ela disse? Ela riu. Riu alto e disse: essa menina te escolheu de uma forma que ninguém copyright M nunca escolheu. Ela Enian Libraó viu sua conta bancanria, seu carro, seu status. Ela viu Vocan. E ficou Tean Libraó fascinada que inventou um jeito maluco de conhecer quem Vocan realmente era, sem filtros, sem Emians caras de primeiro encontro. Promille estranho. Promille.
Promille errado. Promille. Mas copyright também copyright é uma das coisas mais genuínas que J.A. ouvi. Ele tomou um gole do café copyright que tinha acabado de chegar. Fiquei bravo com ela também copyright e me falei que Enian Libraó era assim, que Vocan tinha mentido. E ela perguntou, e Vocan? Nunca mentiu sobre nada quando estava conhecendo algum copyright M? Nunca se fez de mais interessante, mais descolado, mais perfeito do que realmente era. Eu Enian Libraó sabia o que dizer. Apenas ouvia, mal acreditando que aquela conversa estava acontecendo. E eu percebi, Lucas continuou, que em todos os meus encontros depois da Beatriz, eu sempre usei uma versão Libraó editada de mim mesmo. O Lucas engranado, o Lucas que superou tudo, o Lucas que Enian Libraó tem medo, que Enian Libraó chora mais pela Enian Libraé, que estiam pronto para seguir em frente. Tudo mentira. Mentiras diferentes da sua, mas mentiras do mesmo jeito. Ele se inclinou para a frente. Com Vocan, vestida de faxineira, bebendo café copyright na minha cozinha, eu Enian Libraó precisava fingir. Porque na minha cabeça, Vocan era algum copyright M de fora do meu círculo, sem expectativas, sem julgamentos. E acabou que eu fui a versão Libraó mais verdadeira de mim mesmo justamente porque achava que Vocan Enian Libraó estava me avaliando como parceira Roman Sentimentica. Lucas. Uma lágrima escorreu. Limpara, Pedo. Deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Eu Enian Libraó sei se consigo confiar totalmente de novo. Enian Libraó sei se isso que sentimos pode virar algo real. Mas sei que quero tentar. Porque nesses 15 dias sem Vocan, sem nossas conversas, sem te ver organizando meus livros e brigando com Pixel pelo meu colo, eu percebi que sinto sua falta. Sinto falta da Marina de verdade, Enian Libraó da personagem. Quero conhecer quem Vocan realmente é copyright. Seus gostos verdadeiros, seu trabalho, sua família, sua vida real. E não consegui segurar. Chorei ali mesmo, na mesa da cafeteria, enquanto pessoas ao redor tomavam seus café copyright S e conversavam sobre trivialidades. Eu também copyright M quero isso. Mais do que tudo. Enian Libraó vamos recomeçar. Ele estendeu a Enian Libraó por cima da mesa, formal, quase engranado. Oi, meu nome é copyright Lucas Mendes. Tenho 36 anos, sou arquiteto, tenho um gato chato chamado Pixel. Perdi minha Enian Libraé há 6 meses e ainda choro quando vejo fotos dela. Adoro Fiquian Libraó cienânfica, toco viol Libraó mal e sou volume rio aos sambados. Qual copyright o seu nome? Peguei a mão dele, segurando firme. Marina Castillo. Tenho 32 anos, sou contadora, moro a 10 minutos do seu apartamento. Odeio acordar cedo, mas adoro café copyright da manhã Libra. Meu pai quase morreu faz 3 semanas e ainda tenho pesadelos com isso. Sou pean copyright sim em relacionamentos porque sempre tive medo de Enian Libraó ser o suficiente. E cometi a burrice mais linda da minha vida quando fingi ser sua faxineira sans sobrescrito 3 para estar perto de Vocan. Ele sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro desde que tinha chegado. Burrice, Melinda. Gostei da definição Libraó. Ficamos conversando por TRS horas naquela cafeteria. Sobre tudo. Meu trabalho na empresa de contabilidade, os clientes malucos que eu tinha, minhas planilhas obsessivamente organizadas. Meu pai é advogado, minha Enian Libraé que era designer de interiores aposentada, a casa em Pinheiros onde cresci. A vez que quebrei o Brown pulando do balão, a primeira vez que viajei sozinha, meus medos, meus sonhos. E ele contou também copyright M. Sobre a Enian Libraé professora que corrigia Redaan S7 copyright no aniversário dela, sobre o dia que decidiu ser arquiteto porque viu um PRan copyright de o sendo construando e achou que era Enian Gica transformar desenhos em estruturas reais. Sobre as noites que ainda ligava para o celular da Enian Libraé sans sobrescrito 3 para ouvir a voz na caixa postal. Saímos da cafeteria quando J.A. estava escurecendo. Lucas me ofereceu carona, mas dessa vez eu aceitei sabendo que ele sabia onde eu realmente morava. No caminho, ele colocou uma playlist de música instrumental, e ficamos em silêncio confortável, aquele silêncio que ele tinha dito que eu sabia respeitar. Quando paramos em frente ao meu PRan Copyright Due, ele se virou para mim. Marina, eu preciso de tempo. Enian Libraó posso pular de volta para onde estiam vamos. Mas quero construir algo novo, com base real dessa vez. Vots topa ir devagar? Topo ir na velocidade que Vocan precisar. Enian Libraó, sexta-feira, jantar de verdade?
Eu te busco, a gente vai em um restaurante, conversa, ri, conhece um ao outro do jeito certo. Sorri tanto que meu rosto doeu. Por mil um encontro. Nos meses seguintes, Lucas e eu reconstruamos tudo do zero. Nosso primeiro beijo foi no terceiro encontro, em um mirante com vista para a cidade toda iluminada. Foi têmido, cuidadoso, cheio de promessa. Conheci os amigos dele, que me olharam com desconfiança no comião, mas acabaram me aceitando quando viram que eu fazia ele rir de novo. Levou 6 meses Etienne Copyright Lucas me dar uma chave nova do apartamento dele. Dessa vez, com um chaveiro que ele fez na marcenaria que frequentava aos domingos, em formato de Coran Libraó torto. Representa a gente, ele disse, sorrindo. Comião ou torto, mas um copyright genuano. E levou um ano Etienne Copyright ele pedir minha Emian Libraó em casamento, no mesmo apartamento onde tudo comião ou, com Pixel como testemunha. Ele se ajoelhou na sala, perto da estante que eu tinha organizado alfabeticamente naquele primeiro dia de mentira, e disse, Marina, Vocan entrou na minha vida da forma mais estranha pós-ânvel. Mas ensinou algo que eu tinha esquecido, que amor verdadeiro Enian Libraó um copyright sobre perfeian Libraó por mil sobre escolher ser real, mesmo quando dean sobrescrito 13. Mesmo quando um copyright assustador. Casa comigo. Eu disse sim antes dele terminar a pergunta. Hoje, 3 anos depois daquele primeiro dia que toquei a campainha fingindo ser quem Enian Libraó era, acordo todas as manhãs Libraes ao lado do homem que conheci da forma mais torta e mais certa ao mesmo tempo. Ele me traz Cafian Copyright na cama. Eu ainda organizo os livros dele. Pixel d'or Montronaes. E às vezes, quando estamos em silêncio no sofá, ele olha para mim e pergunta, Vocan se arrepende? De ter feito tudo daquele jeito? E eu respondo sempre a mesma coisa, me arrependo da mentira. Mas nunca vou me arrepender de ter escolhido Vocan. Porque no final, aprendi que amor Enian Libraó precisa comian ar perfeito. Precisa comian ar verdadeiro. E quando Vocan encontra algum copyright me disposto a reconstruir a confiança tijolo por tijolo, Vocan encontrou algo que vale cada erro, cada medo, cada risco. Se essa estian sobrescrito 3 ria tocou seu Coran Libraó, se Vocan acredita em segundas chances e em recomiãos, compartilha com algum copyright M que precisa ouvir isso hoje. E me conta nos Comenhan Rios, Vocan J. fez algo maluco por amor? Algo que no fim deu certo? Quero ler suas estian sobrescrito 3 rias. Somos todos humanos tentando acertar nesse negan sobrescrito 3 se o complicado que copyright amar e ser amado. E às vezes, o caminho mais torto nos leva exatamente para onde precisamos estar. Terceiro e último bloco entregue, aproximadamente 2.000 palavras. Roteiro completo finalizado. Total aproximado, 6.000 palavras A estian sobrescrito 3 ria de Marina e Lucas estian completa, com todos os elementos que Vocan pediu. Emuan Libraó, Superaan Libraó, amor, aprendizado, momentos de Daivarsan Libraó e um final positivo e feliz. Quando Lucas abriu